Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei na mão de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moraram e comeram de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do rio, e no Egito, e serviam ao Senhor, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a qual serviram seus pais, que estavam lá além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e minha casa escolheremos ao Senhor. Eu e minha casa viveremos para o Senhor. Eu e minha casa estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso isso, porque Josué escolheu algo maravilhoso. A escolha dele foi: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Aplauda o Senhor e sente-se, por favor. Aleluia. Irmãos, a escolha é sua. A escolha é sua. Josué teve a escolha dele. Ele falou com aquele povo, teve que contar uma história e falar assim: vocês estão lembrados o que Deus fez lá no Egito? Vocês estão lembrados como que Deus tirou a gente do Egito e levou para a terra prometida? Vocês estão lembrados que todos aqueles povos que se levantaram contra nós foram destruídos, não pelas nossas mãos, mas pela mão do Senhor nosso Deus? Vocês lembram disso? Vocês lembram que hoje vocês cultivam, vocês comem de uma terra que não pertence a vocês, que Deus deu para vocês? Tudo isso que Deus deu, levantou cidades, preparou alimento, deu comida, tudo veio da mão do Senhor. Só que tinha pessoas que ainda estavam em dúvida, estavam escolhendo outras coisas, estavam escolhendo outros deuses, aborrecendo a Deus. Só que Josué tomou uma decisão. Ele levantou e falou assim: eu e minha casa escolhemos o Senhor. Eu não quero saber do povo, se vai se levantar contra mim, se vai ficar chateado que eu não adoro os deuses dele. Eu não me importo o que pode acontecer comigo, mas eu já tomei a minha decisão. Daqui por diante, não sei vocês, mas eu escolho a Deus. Será que em nossas vidas, meu irmão, nós deparamos com escolhas que nós precisamos tomar? Às vezes nós temos aí, e a escolha o que significa? Ou você aceita, ou você ignora. Ou você vai,
ou você fica. Muitas das vezes, o que nos faz levar a uma escolha, é uma proposta. Tem uma proposta para cada um de nós, que nós precisamos aceitar ou recusar. Se alguém te faz uma proposta, você tem o direito de tomar decisão. E falar, eu vou tomar essa decisão, não sei como, mas eu vou tomar. Eu vou aceitar ou vou recusar. Então, na nossa vida, vamos ter que tomar escolha. Vamos ter que tomar decisões e ter escolhas. Isso é uma coisa maravilhosa, ter escolha. Só que tem gente que é duvidoso demais. Não toma nenhuma escolha, né? Não vai nem para lá, não vai nem para lá, nem para cá, fica no meio, né? E não toma, não decide. Mas as nossas escolhas dependem do quê? De aceitar, de ignorar, de ir, de ficar, permanecer, acontecer, e o que for ter que acontecer. Só que nós temos que saber o quê? Que as nossas escolhas, não é Deus que vai tomar, é você que vai tomar. Você está lá, Deus fala assim, ó, e aí, para onde você vai? Só que nós temos que saber que as nossas escolhas vão trazer circunstâncias para a nossa vida. As nossas escolhas vai trazer para nós resultados baseados nas escolhas que foram tomadas. Ou seja, se eu tomar uma decisão errada, eu vou ter o fracasso. Agora, se eu tomar a decisão certa, posso ter o sucesso. Vai depender do quê? Da decisão que eu tomar. Olha só, o que é a tomada de decisão, meus irmãos? O nosso cérebro é maravilhoso. Deus criou o nosso cérebro, tudo que acontece, tudo aqui, ó, na nossa cabeça. Bilhões de neurônios ali acendendo, piscando, na hora de você tomar uma decisão. E quando você vai tomar uma decisão, você normalmente lembra daquilo que passou. Seu cérebro te arremete lá para o passado, falando assim, olha, cuidado, porque você já teve decepção nessa área. Cuidado, porque você tem aquela experiência lá. Olha, dessa forma deu certo. Então ele processa muito rápido. São bilhões de neurônios ali, acendendo, apagando, fazendo você relembrar de histórias passadas, para você tomar uma decisão. Agora, a decisão, pode continuar lá. A decisão, ela depende do quê? De um benefício. Toda decisão que você vai tomar, ela envolve um risco e um benefício. Sim ou não? Porque decisão dá aquele friozinho da barriga. Por quê? Porque tem risco envolvido. Então você avalia o risco, o cérebro faz isso automaticamente. Ele avalia o risco e avalia o benefício. Se o risco for em relação ao benefício menor, então você toma a decisão de sim. Se o risco estiver igual ao benefício, você diz assim, eu não sei se vai valer a pena, então eu prefiro não tomar essa decisão. É assim que processa o nosso cérebro. Agora, se o benefício supera, você vai lá e toma a sua decisão, pode ir. Agora, existe algo que Deus, Ele deu para todos nós, que é o quê? Livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe? Nós temos o livre-arbítrio? Sim ou não? Temos o livre-arbítrio. Agora eu digo para você, o livre-arbítrio é algo que Deus deixou para que você pudesse fazer algo da sua vontade. Porque o que significa livre-arbítrio? Livre-arbítrio significa tomar a decisão segundo o que agrada ao meu coração.
fazer as coisas de acordo com o que eu quero e de acordo com o que eu gosto. Isso é livre-arbítrio. Então, quando você tem o livre-arbítrio, você diz assim: eu vou fazer aquilo que o meu coração está mandando. Eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo. Isso é livre-arbítrio. Também o livre-arbítrio pode ser quando você faz alguma coisa para agradar alguém. Também é livre-arbítrio. Você desejou fazer isso. Mas o livre-arbítrio nunca será você fazer aquilo que você não quer fazer. Isso não é livre-arbítrio. Então, eu posso entender que o livre-arbítrio é a minha vontade. Sim ou não? Olha só, Deus deixou lá para Adão e Eva no jardim uma árvore que não poderia ser tocada. Sim ou não? Ele deixou lá. Ele poderia não ter deixado, se não era para tocar. Mas ele deixou lá no jardim junto com as outras. E falou: não toca. Por quê? Porque ele já tinha deixado o livre-arbítrio. Que a pessoa poderia pegar, vamos imaginar que o livre-arbítrio é uma chave. Então, naquela hora, Adão e Eva falaram assim: me dá a chave aí. Me dá a chave porque eu quero abrir essa porta que não pode abrir. Eu quero usar esse direito meu de livre-arbítrio. É como se fosse também o filho pródigo que tinha tudo, mas ele tomou a decisão de usar o livre-arbítrio, porque ele podia pegar tudo que era dele, porque olha, pai, me dá minha parte, já é minha parte. Eu quero usar o meu livre-arbítrio. Eu quero ir e ter mulheres. Eu quero me relacionar com mulheres. Quero ter dinheiro. Eu não quero que o pai fique mais falando na minha cabeça: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não quero. Eu quero livre-arbítrio. E ele saiu para usar o livre-arbítrio. E muitas pessoas usam o livre-arbítrio para fazer a sua própria vontade e falar assim: é o livre-arbítrio, Deus deu. Eu vou fazer o livre-arbítrio que Deus deu. Mas ele está fazendo a vontade dele. Quando eu deveria fazer a vontade de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Olha o que Paulo fala sobre o livre-arbítrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer, mas eu posso fazer porque Deus me deu o livre-arbítrio de fazer o que eu quiser, aquilo que traz alegria para mim, para o meu coração, mas nem todas eu devo fazer, porque eu preciso escolher a vontade de Deus para minha vida. Naquela hora, aquelas pessoas que estavam lá com Josué, eles usaram o livre-arbítrio e falaram assim: eu vou alegrar minha esposa. Minha esposa que eu arrumei aqui, ela adora esse Deus e é melhor eu ter paz em casa do que eu ter confusão. Então vou adorar ao Deus dela, para ela ficar feliz. O livre-arbítrio. Deus não colocou a gente como robô para dizer assim: você tem que me adorar, você tem que me servir, você tem que fazer as coisas corretas. Não, o livre-arbítrio, ele foi colocado na nossa vida para que a gente possa ter a decisão de tomar olhando para o Senhor. Nem todas as coisas me dominam. Nem todas as coisas têm poder sobre mim, sobre a minha vida. Eu consigo dominar as coisas. Eu consigo, porque a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5:22:
que diz sobre os frutos? Que nós temos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E temperança é domínio próprio. E domínio próprio significa assim: eu estou no comando. Meu coração, minhas vontades não vão falar mais alto do que eu, mas eu vou decidir aquilo que eu quero. Olha só, irmãos, nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Tá, poderia até ser mais, mas vamos colocar assim, duas partes: razão e emoção. Bem na metadezinho, o lado esquerdo é o nosso lado de razão. Sabe aquela pessoa, razão? Não, porque não pode por causa que é isso. Não quero saber, ele não pensa se a pessoa vai ficar triste. Ela não pensa se a pessoa vai parar de falar com ele, ele fala na razão. Não vou mais conversar com você porque você falou de mim para outra pessoa. Razão. Eu não vou ficar com você mais porque você chegou atrasado no trabalho. Então você chegou atrasado, então você está demitido. Razão. Eu estou dentro de um direito e eu tomo uma decisão dentro daquilo que é o certo. Isso é razão. Metade do meu cérebro é dessa forma. A outra metade é emoção. É aquele que quando você assiste um filme, você chora. Você está acionando o lado direito do cérebro. Você escuta aquela música e você lembra lá da tua infância. Você está usando o lado direito do cérebro. Quando você olha para alguém e aquela pessoa falou de você, prejudicou você, mas você olha para aquela pessoa e não consegue ter raiva daquela pessoa, e você olha para ela e fala assim: olha, tudo bem, está tudo apagado, me dá um abraço aí, eu amo você. É o lado direito do cérebro. E Deus é tão tremendo que Ele faz nós com 50% de cada lado, ó. Metade do cérebro é razão, metade é emoção. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser equilibrada. Tem gente que só usa o lado direito do cérebro. Falo mais com você porque você afetou o meu coração. Tem gente que é muita emoção. Tem que ter emoção? Sim. Tenho que tomar decisões baseadas em emoção? Sim, mas não só em emoção. Quem assistiu Aprendiz aí? Algumas pessoas. Mas, olha só, uma pergunta daquelas pessoas foi: quando você vai tomar decisão, você usa razão ou emoção? Uns falaram assim: uso mais emoção. Eu uso a razão. Ele falou assim: não, nós temos que usar 50% razão e 50% emoção. Então nossa vida é melhor quando a gente equilibra. Eu não posso ser só emotivo e, ai meu Deus, não. Olha, pastor, eu não falo mais com ninguém. E o racional? E a razão? Peraí, eu sirvo a Deus. Deus é todo poderoso, então está acima das pessoas. Isso é a minha razão. A emoção: mas ele falou mal de mim, mas não importa. Mas a razão diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, então eu vou perdoar. Então você tem que ir equilibrando. E quando a gente toma as decisões, muitas vezes a gente erra, porque ou a gente pensa muito no emocional, ou a gente pensa muito no racional. Não é nenhum nem o outro, mas os dois juntos. Agora, Deus não vai decidir por você. Não vai falar para você assim: usa o lado esquerdo do cérebro agora. Agora usa o lado direito. Agora, não. Isso é natural nas nossas vidas. Mas eu digo para você: se Deus não decide por você,
Ele vai agir na sua vida conforme a sua decisão. E quando você decidir, Deus vai junto com você, porque não importa a escolha que você faz, porque a escolha é só uma forma, mas você, quando está ali naquele momento de escolha, você vai para a direita ou para a esquerda, saiba que Deus sempre irá com você e estará com você aonde você estiver. Não importa a decisão, o que importa é você escolher o certo. E hoje eu quero dizer para você que o mais certo é você escolher a Deus. Naquele momento, observem que o povo estava servindo outros deuses, o povo estava escolhendo a sua própria vontade. Quando Josué levantou e falou em outras palavras: percebam quem que vocês estão escolhendo. Gente, vocês estão escolhendo errado, porque nós devemos escolher a Deus. Não importa o caminho que você vai seguir, se é para a direita, se é para a esquerda, se eu decidir ficar, se eu decidir ir, o que importa é quem você decidiu primeiro. Você escolheu a Deus. Você escolheu a Deus, porque se você escolheu a Deus, não importa se é para a direita, Deus vai estar com você lá no lado direito. Mas se você escolheu a esquerda e você está com Deus, Deus irá contigo, e tudo que você fizer será abençoado, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Não importa a sua escolha, percebeu? Não importa a sua escolha, só importa a sua escolha se for entre Ele ou o caminho que você quer seguir. Tem gente que fala assim: não, eu quero ser feliz, só que nunca vai ser feliz, porque a verdadeira felicidade está entre primeiro escolher a Deus. Eu quero ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro, sabe por quê? Porque enquanto o dinheiro for o mamon, for a coisa mais importante da sua vida, você vai correr atrás dele e nunca vai alcançar. Mas a palavra de Deus diz que quando você serve o Senhor, as bênçãos do Senhor correrão e alcançarão você aonde você for. Quando você escolhe a Ele, Deus dá o dinheiro, Deus dá a provisão, Deus dá o alimento, Deus arruma o seu casamento, Deus abençoa os seus filhos, Deus prepara noras maravilhosas, Deus prepara amigos, Deus prepara o trabalho, Deus prepara o melhor para você quando você escolhe a Deus e diz: Senhor, não importa o que eu fizer, o que eu estou passando agora, o que eu tomei de decisão é que eu servirei ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. Eu coloco essa imagem porque eu gosto de lembrar. É algo que marcou a minha vida. Lembra quando Josué começou a falar assim? Lembra quando a gente saiu do Egito? Ele tentou arremeter aquele povo a lembrar do que Deus fez. Será que nós temos lembrado do que Deus fez? De como Deus te chamou? Nós temos que ir lá para trás, não só pensar no hoje, olhar para o hoje, mas usar um pouco mais do nosso lado direito do cérebro, onde tem as emoções, e recuar, ir lá para trás e lembrar
daquilo que Deus fez com a nossa vida, da onde Ele nos tirou, da onde Ele pegou a gente, falou assim: olha, eu vou te escolher porque você vai cantar lá no culto, você vai salvar vidas, você vai dançar para o Senhor, você vai louvar, você vai tocar, você vai ser uma ferramenta nas minhas mãos. Como Deus te chamou, como Deus te escolheu. Não olhe para o que você está passando hoje, mas olhe para trás e veja que o Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente na sua vida. Esse Deus é o que eu sirvo, esse Deus é que eu confio, e Ele promete que estará contigo todos os dias, até o final dos séculos. Ele estará conosco, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E essa borboleta, ela é algo que me faz lembrar sempre de que o Senhor está comigo. Como, pastor? Eu já contei essa história, mas eu gosto de contar. Eu fui um pouco... Antigamente eu tinha mais de 100 pessoas no meu comando, na empresa, e eu tomava decisão pelas pessoas. Faz isso, faz aquilo. Quando eu chegava em casa, eu estava tão acostumado a tomar decisão, que minha esposa vinha e falava assim, vinha falar alguma coisa, eu falava assim: faz isso. Ela falou: não pedi para você tomar decisão nenhuma, só estou te contando. Mas eu estava tão acostumado a falar: faz isso, faz aquilo, não, isso aqui, você toma essa decisão, faz isso, que eu chegava em casa, eu estava um robozinho: faz isso, faz aquilo, faz isso. E assim, eu cuidava de pessoas, tinha um retorno financeiro bom, tudo estava indo certo. De repente, porque as coisas vêm, Deus vem também no de repente. De repente, a Bíblia fala assim: aquele que está de pé, cuidado para que não. Mas eu caí um dia, não na fé, mas caí financeiramente. Estava tudo em ordem, tudo dando certo, estava maravilhoso, filho maravilhoso, esposo maravilhoso, tudo certo, tudo correndo bem. De repente, algo aconteceu. Eu mudei de foco, fiz uma escolha. Falei: não vou mais trabalhar com essa área de seguros, eu vou trabalhar com empréstimo consignado. Tomei uma decisão errada. Eu passei toda a minha força para o crédito consignado, cresci o zoião, falei assim: vou ganhar mais dinheiro. E comecei, foi tudo bem. Começou e tudo bem, foi um ano bem. Falei: que maravilha. De repente, meu querido, mudou tudo na regra, na lei, e tudo aconteceu que eu perdi tudo. Acordei no outro dia assim, estava com dinheiro na conta, acordei no outro dia sem um centavo. E sem perspectiva de ganhar um salário de R$10, não tinha R$10, não tinha. Reuni a família, falei assim: quebramos. Tem dinheiro, não tem mais pizza, não tem mais isso, não tem mais aquilo, acabou. Vamos ter que começar do zero. Gustavo até se levantou e falou: pai, se você quiser que eu ajudo. Eu falei: não precisa, se você não pedindo nada, você já me ajuda. Mas ele, como gostava de pedir, ele falou assim: então eu vou trabalhar para mim. Foi trabalhar distribuindo panfleto na rua, nos carros e tal, e foi embora e trabalhou nisso, né? Irmão, foi o momento mais difícil financeiramente que eu vivi em toda a minha vida. E eu pregava. Em nenhum momento alguém descobriu assim, falou assim: o que você tem que você está triste? O que você tem que você está passando dificuldade? Não, eu subi aqui com a mesma força, porque eu confiava que, meu Deus, eu confiava que Deus não ia me deixar. Eu falei: Senhor, eu confio na tua palavra e vou pregar com a mesma força. E eu pregava com a mesma força. Eu continuei vindo na igreja, porque a igreja tinha que pagar minha condução, né? Muitas vezes a gente vinha com a condução que pagava.
Mas estava aqui, louvando o Senhor. E tanta dificuldade, um dia eu entrei dentro do carro e falei, Senhor, está tão difícil, Pai, eu não sei o que eu faço. Minha esposa chegou para mim e falou assim, claro, entendo, no momento de dificuldade, ela falou assim, eu fiz tudo que você mandou fazer, você tomou as decisões. Eu falei, tá certo, eu tomei. E eu dobrei meu joelho, fiquei no quarto lá orando. Ela falou, vamos almoçar? Não quero almoçar. E eu falei assim, Senhor, eu tomei tanta decisão na minha vida, fiz tantas escolhas, estou nessa situação. Então eu descobri que, de que vale a minha escolha? A partir de hoje eu não vou fazer escolha nenhuma, Pai. O Senhor é minha escolha. O Senhor é minha escolha. E é isso, Deus tocou no meu coração. Eu falei assim, tá certo, eu tenho que ter, a minha escolha é Deus, e não importa o que está acontecendo. E quando eu entrei no carro, porque eu tinha esquecido essa parte, tá? Mas quando eu entrei dentro do carro, que eu orei a Deus, de repente, uma borboleta pousou no meu para-brisa. Meu irmão, naquela hora que eu vi aquela borboleta, Deus estava falando, eu estou contigo, você não está sozinho, mas eu estou contigo. Não importa o que você faça, não importa a situação que você está passando, só você tem que tomar cuidado para fazer a escolha certa. A escolha certa é escolher a Deus. Momento de dificuldade, aonde vão chegar para você e vão falar assim, olha, eu só tenho esse emprego, e esse emprego é de domingo o dia inteiro, e de quinta o dia inteiro. Você vai ter a escolha. Você pode usar o livre-arbítrio, ou você pode escolher a Deus. Mas e a dificuldade? Olha, irmão, eu estava casado, eu precisava de trabalho, o camarada falou assim para mim, assim, olha, eu só tenho esse emprego é 7x1, 7x1 como funciona? Então foco todo domingo? Ele falou, não é assim não, você vai folgar quando der. Eu falei, mas eu sou líder na igreja, eu prego na igreja, eu ensino a Bíblia na igreja. Você quer o trabalho ou não? Eu não posso, moço. Então tudo bem, é só isso. Eu precisava tanto daquele emprego, mas eu decidi escolher Deus. Meu irmão, quem escolhe a Deus nunca tem problemas. Sabe por quê? Porque os problemas, Jesus falou, no mundo tereis aflições, então os problemas vai ter que sempre ter, só que a diferença é você passar sozinho, por sua conta, com a sua vontade e resolver a parada sozinho, ou você ter um Pai todo poderoso para ir na frente, cuidando de você e falando, Senhor, agora eu não consigo, mas vai você na frente, Pai, e Ele fala, deixa comigo. É diferente. Olha só que interessante, Josué 3,7, Josué lá tomou a decisão lá no capítulo 24, mas olha só o que Deus tinha falado para ele. O Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só, Josué olhou lá para trás, antes de tomar aquela decisão, ele lembrou, Deus falou comigo, e falou que ia me engrandecer perante os olhos de todo Israel, e eu creio, eu sei que Deus vai fazer isso na minha vida, Deus vai honrar, Deus vai me levantar, e assim Deus está falando, eu te engrandecerei diante de todos os povos.
Oh, aleluia. Lembre-se das promessas, meu irmão, antes de tomar a sua decisão. Deus tinha prometido, aí Deus completa. Lá no capítulo 10 de Josué, quando Josué começa a orar e o sol parou. Lembra da promessa? Eu engrandecerei e você será engrandecido sobre todo Israel. Quando aquele povo olhou e viu que o sol parou, porque Josué orou, ele foi engrandecido, porque era a promessa de Deus. E quando Deus faz promessa, Ele cumpre. Aleluia! Quais foram as promessas que Deus fez na sua vida? Já foram cumpridas ou não? Se foram cumpridas, lembre-se delas. Mas se não foram cumpridas ainda, saiba que vão se cumprir, porque Deus, quando promete, Ele cumpre. E hoje, qual que é a sua escolha?